sejam bem-vindos a mais um Pará Mais Agro. O Pará Mais Agro é o podcast do Sistema FAEP Senar, que vai conectar o agro do Pará com você. E hoje a gente vai conversar sobre gergelim, a produção de gergelim aqui no estado do Pará. E com a gente tem duas pessoas que sabem muito sobre o assunto. Com a gente está a Jaqueline. Oi, Jaqueline, bem-vinda ao nosso podcast. Muito prazer, obrigada, Juliana. É um prazer você estar aqui. Você é gerente da Arbasa, é isso? Isso, eu vim para o Pará faz um ano para fazer a gestão da unidade da Arbasa aqui do Pará. Ai, que legal. Muito importante você estar aqui nesse podcast com a gente. Isso, e a Arbasa veio aqui para o Pará em função do gergelim. Então, hoje a gente tem uma sede própria que fica em Paragominas, um investimento bom, então é uma empresa sólida que não veio para ser passageira na região, né, no estado. Então a gente tem esse intuito de criar raízes aqui cada vez mais e fomentar o mercado de grãos cada vez mais. Nossa especialidade hoje é o gergelim aqui no Pará, mas ao longo dos 40 anos de empresa, muito se trabalhou com feijão também. Sim, sim. Muitos estados é o feijão também. E agora aqui no norte, o gergelim está dominando bastante. Para vocês verem que a gente está com gente que sabe do assunto. E também com a gente está a Aline. Oi, Aline, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. É um prazer estar com a gente aqui. Você é produtora de gergelim aqui na região de Dom Eliseu? Isso, já estamos na nossa segunda safra, né? Aqui a gente chama o gergelim, a gente produz ele na safrinha, né? Sim. Então a gente tem a nossa safra de soja normal, e aí o gergelim ele veio para agregar, justamente na segunda safra, né? Então hoje a gente tem a possibilidade de ter uma boa rentabilidade com a cultura, de ter um retorno. Então, assim, melhora para o produtor, né? Você falou, é na segunda safra, na safrinha, mas por que o gergelim, né? Normalmente as pessoas usam o milho, o sorgo. Por que o gergelim? Por que usar e trazer o gergelim para os municípios de Dom Eliseu? Aham. Aqui na nossa região, a gente tem a estação das chuvas definidas, né? Então, quando a gente consegue antecipar o plantio da nossa cultura principal, que seria a soja, a gente consegue ter, em média, 2 meses, 60 dias de água. 60 dias, chegando a 80 dias, 90 dias de água, né? Mas isso, claro, é ano a ano. Então, a segunda cultura, ela é muito definida pelo clima, por se vai se estender o período de chuva, se vai ser mais curto. Então, a estratégia de você usar o gergelim hoje é justamente porque o custo da cultura de implantação, ele é menor comparado ao custo de um milho safrinha, por exemplo, né? Então, assim, está sendo uma cultura que os produtores estão gostando por conta que é um custo atrativo e a rentabilidade, se você posicionar num período certo, que tenha água, que você consiga colher ele, a cultura desenvolver, ter uma boa produtividade, e a colheita vai ser satisfatória. Então, você consegue ter um valor agregado também nesse produto, né? Porque muitas vezes o milho ele se torna mais caro e na hora de vender o preço não tá tão atrativo. Aí você tem que estocar, você tem que esperar esse preço crescer, melhorar, né? Assim, aumentar. E aí já com o gergelim, teoricamente já é uma condição mais certa. Porque você sabendo que você vai plantar gergelim, eu vou investir na cultura de gergelim. Você já chega na sua parceira, já vamos fechar um contrato, então você já tem uma garantia, sabe? Então, assim, para a região, está se tornando uma cultura cada vez mais difundida, promissora, porque a gente já viu que temos resultados, né?
Então a gente está bem entusiasmada. Tá crescendo aqui na região, Está né? em ascensão, está em crescendo bastante. crescimento. E aí as pessoas dizem que, como você mesmo falou, né, para se escolher plantar o gergelim, enfim, menor o custo, então isso torna mais atrativo. E também diz que precisa de menos água, menos nutriente. É isso mesmo que funciona? Olha só, ele não precisa de menos água. Ele vai precisar da quantidade necessária para se desenvolver durante o seu ciclo produtivo. Só que se você posicionar ele num período certo, aonde tenha água, então você tem ali que ter pelo menos seus 60 dias, 70 dias com água, de cultura instalada com água. Se você posicionar ele nesse período, o resultado vem. Então, qual seria o resultado? Uma produtividade em média entre 600 quilos por hectare, 800 quilos por hectare. E se ainda for um exemplo, muito bem posicionado, fizer um manejo de fertilidade, adubação, controle de pragas e doenças, você pode chegar até 1.000 quilos por hectare, que foi o que a gente conseguiu. A gente já conseguiu 1.000 quilos por hectare, né? Mas assim, foi logo no primeiro talhão, bem posicionado. Então, veja bem, quando você tem um custo mais atrativo e um rendimento certo, é uma cultura que dá resultado. E aí, se você é um exemplo, me perdi no tempo e tal, plantei mais tarde, a chuva ela vai cortar. Então, aquele talhão pode ser que ele não tenha uma produtividade tão expressiva. Aí você consegue ali, às vezes, seus 300 quilos, 200, né? 180. Então, assim, é uma cultura dependente de água. Não dá para dizer que ela requer menos água. Não é isso. Acontece que ela tem que ser bem posicionada. Já é nosso segundo ano. Nós ainda não temos um manejo totalmente definido, uma janela definida. Então, assim, a Arbasa justamente está com a gente fazendo esse trabalho, né? De desenvolvimento da cultura, de qual é a janela ideal. Então, assim, é uma construção, né? A nossa região é muito nova ainda em termos de agricultura. Então, a gente está, assim, bem assessorados, né? Mas tem muita coisa para desenvolver também. A Arbasa tem ajudado nisso? Sim. Qual que é o papel da Arbasa hoje no mercado do gergelim específico? A gente fomenta o plantio, acompanhamento técnico, né? Manejo de cultura, tudo, colheita. E já garante a compra também, como a Aline falou. Então, isso é uma garantia para o produtor que ele vai plantar aquela cultura e ele vai ter mercado para vender aquela cultura, né? Com o preço já estipulado antes do plantio, né? Planejamento, né? Isso aí. Então, como a Aline falou, se plantar dentro da janela da chuva e tal, ele vai produzir super bem. A história de que não precisa chuva é mito. Por quê? Porque é uma cultura que, comparado com as demais, que são culturas safrinhas também, ele produz um pouco mais sem sem tanta chuva, né, Aline? Se comparar com o milho, com o sorgo, as três culturas, a que mais vai produzir sem a chuva é o gergelim. Mas ele precisa de água Se também. quiser rentabilidade, Isso aí. uma produção maior, precisa de chuva, né? Então, a gente tem os consultores que estão acompanhando os produtores diariamente. E se ficar fora da janela da chuva, a gente orienta a nem plantar, porque pode não colher, né? Não ter o resultado desejado. Você falou sobre essa parceria entre o produtor e a Arbasa. Como ela funciona, assim, com a questão da compra mesmo que vocês falaram? Ali no início, quando plantou soja, já vai estar definindo a safrinha, né? Sim. Então, a gente procura o produtor ou o produtor nos procura.
A gente fomenta o mercado com fornecimento de insumos, sementes. Hoje, a Arbasa é a única empresa no Brasil que tem semente certificada de gergelim, porque é uma cultura muito nova no país, né? Então, a gente conseguiu essa certificação de semente, que também já dá uma garantia a mais para o produtor, né? Com certeza. Que é uma semente pura, que vai dar retorno, enfim. E garantimos a compra do produto. Então, exemplo, vou plantar 1.000 hectares. Calcula-se uma média de produção de 300 a 500 quilos por hectare. Então, a gente já garante a compra dessa quantidade, com o preço já fixado. Sim, sim. Então, antes mesmo do plantio, o produtor já tem a venda garantida, O que é perfeito para o ele. que é perfeito. Mas existem outros desafios, por exemplo, manejo, clima, tecnologia. Isso, por ser... Qual eu acho que vocês diriam que é o principal, assim, em questão de clima, por exemplo, aqui na região? O clima, a definição é o início das chuvas, né? Então, por exemplo, quando que começa a chover, se vai ser um ano de El Niño, se vai ser um ano de Laninha. Então, como a gente, um exemplo, já tivemos anos que se estenderam as chuvas até maio e junho. Então, assim, realmente foi um ano atípico, né? E já tivemos anos igual a esse que maio, praticamente ali, dia 10 foi a última chuva, né? Então, assim, na verdade, o produtor, ele tem que estar preparado. Ele tem que fazer uma palhada, ele tem que começar a plantar cedo, ele tem que se estruturar para plantar cedo, porque se você planta cedo, você colhe na chuva, então você tem que pensar como é que eu vou colher, tem o maquinário, tem o secador, né? Então, assim, tem dificuldades. Não pode ser eu vou só plantar cedo, mas e aí depois eu vou ter minha produção toda comprometida. Então, o planejamento começa justamente ali. E aí você analisa como é que vai ser seu clima. Você vai ter chuvas, previsões do tempo alongadas, elas estão marcando chuva até quando? Então, daria para você investir na cultura, né? Visando colheita, visando retorno. Caso contrário, caso você identifique que o ciclo está muito comprometido, que as chuvas vão cortar mais cedo, você investe em uma cultura mais rasteira, né? Mais para palhada, para realmente fazer uma cultura de cobertura. E aí você não entra colhendo, né? Que daí você não entra colhendo grão, por exemplo. Você investiria, sei lá, de repente numa braquiária, num milheto, né? Mais cultura de cobertura. Mas investindo em gergelim, o nosso desafio é realmente o clima. E aí, tudo que agrega, né? Um exemplo, fertilidade, você tem que pensar em fertilidade, você tem que pensar ali, de repente, numa ureia, numa cobertura, você tem que pensar num micronutriente. Ele é uma planta, ele precisa de nutrientes. Essa história de, eu vou plantar gergelim e não vou adubar nada. Ele vai te dar um retorno que você não investiu muito. Agora, se você investir, se você botar um pouco de cobertura, se você botar um micronutriente, se você fizer um controle de planta daninha, ele vai responder igualmente às outras culturas bem tratadas, né? Uhum. Sim, calma, deixa eu pensar aqui. E a questão de tecnologia, né? A gente conversou antes, vocês mesmos falaram que existe uma dificuldade, porque é um cultivo novo, é uma cultura nova. Então, muito é adaptado, vem da soja. Como é que vocês fazem aqui? Hoje, na verdade, não tem nenhum equipamento que é utilizado plantio ou colheita que seja específico do gergelim, né? Tudo é adaptado por ser uma cultura nova e os outros países que já produziam o gergelim é tudo trabalho braçal. Então, não é utilizado máquinas, não é uma grande produtividade como está sendo no Brasil hoje, né? Então, a Aline mesmo,
Vocês mais do que dobraram a área do ano passado para esse, né? O ano passado nós iniciamos com 3.000 hectares, esse ano a gente já produziu 5.500 hectares. É justamente por acreditar na cultura, né? Então, assim, a cultura do gergelim, ele compete com o espaço do milho. Não é um ou outro. Você tem que entrar na segurança. Faz os dois ao mesmo tempo, mas Isso. então, Inclusive a gente até depende do que você planeja, né? exatamente, depende do seu custo, né? Um exemplo, o custo hoje para você plantar um milho é bem maior do que plantar o gergelim, né? Sim. Então, assim, o custo vai depender muito. Se você teve uma rentabilidade boa na sua safra principal, sobrou ali uma gordurinha, e aí eu vou investir em quê? Né? Vou investir num milho, vou investir num gergelim. Então, tudo isso é a base do planejamento. E aí, falando um pouquinho sobre tecnologia de colheita, né? Olha só, a gente consegue dividir a mesma plataforma, né? Para colher soja, a gente consegue dividir para colher o gergelim. Porém, por se tratar de uma cultura muito delicada, muito sensível, a gente precisamos fazer adaptações, né? Então a gente comprou um sistema de ar, a gente tenta também, como produtor, otimizar o nosso lado. Porque se você otimiza, se você diminui perdas, você aumenta lá no final o faturamento, né? Então a gente precisou investir em comprar um maquinário que ele diminuísse essa perda na hora da colheita, né? Então, assim, sempre o agricultor ele tem que ter capricho naquilo que ele faz. Se ele fizer bem feito e caprichoso, ele consegue um bom resultado. Só para o pessoal entender, o grão sai muito fácil da cápsula, então na hora da colheita, qualquer movimento mais brusco faz com que esse grão perca o produto, né? Na verdade, ele parece uma pipoquinha estourando, né? Então, qualquer batidinha da máquina, quando você está colhendo, existe um atrito mecânico, né? Sim. Então, esse atrito mecânico faz com que qualquer batidinha ela estoure, igual uma pipoquinha. E aí, o que o sistema de ar faz? Ele tenta impedir com que haja esse desperdício de semente, né, por essa estourada. Então, é um sistema que justamente faz com que capte mais, né? Então, assim, é o apreço do agricultor, querer dar esse passo, querer investir, né? A Jaqueline falou que nas outras regiões as pessoas fazem mais manual e tudo mais. Como é feito o plantio aqui, o semeio? É mais manual ou é mais mecanizado? É mecanizado. Aqui todo o processo é mecanizado, tanto plantio quanto o tratamento para pragas, adubação, colheita, todo ele é mecanizado. E você já tem um estudo de melhor forma de plantio ou ainda estão tentando descobrir, já que Então, por ser uma cultura nova, né, tudo está sendo novo para todo mundo. Mas a gente está com um centro de pesquisas na empresa testando. né? Na base do teste, Isso, né? isso aí, para a gente poder passar para o produtor melhores alternativas, né? Então, a gente criou esse centro de pesquisa, tem profissionais muito bons envolvidos, com renome no mercado já, para justamente fazer esse teste e ver qual que é a melhor forma, como que ele se adapta melhor, melhores produtos para uso, porque também não há produtos específicos no mercado para o gergelim, né? Então, tudo está na base do teste. Mas tem muita coisa que já foi testada e já deu certo e está sendo colocado em prática. Então, a gente preza muito por isso, né? Até mesmo em função da qualidade do produto que a gente está comercializando fora também. Então, a preocupação da empresa é com o produtor para ser rentável, né?
e com a comercialização também, que nós prezamos muito pela qualidade. Então, a gente tem que buscar alternativas de fazer com que essa qualidade fique melhor, tanto para o produtor quanto para o nosso cliente final, que é a exportação, né? E é sempre pesquisando, sempre se vendo as tendências, né, também. Isso. E a questão da pós-colheita, o produtor vai, produz, colhe e entrega para a Arbasa. E como é que ela faz esse pós-colheita, armazenamento, secagem, como funciona? Isso. O gergelim, ele não passa por secagem, né? Então, ele tem um limite ali de umidade para ser colhido, porque 70% do grão dele é composto de óleo. Então, se tu colocar esse produto para secar, ele vai pegar fogo. Então, não tem como secar o gergelim, né? A gente recebe, passa na pré-limpeza, as máquinas que vão tirar toda a impureza, deixar o grão com uma qualidade de 99 para cima. Hoje, a maioria da nossa comercialização é com qualidade 99,5. Então, é um produto muito puro. Então, nós temos máquinas para essa limpeza que são novidade no Brasil também, que ele tira tanto a sujeira quanto os grãos que não estão com massa através de um laser, né? Então vai ficar só mesmo aquele grão puro e limpo. E vocês trabalham com a verticalização, produção dos óleos e tudo mais, ou é apenas para exportação? Não, é apenas a exportação do grão mesmo. A empresa tem ideia, sim, de fazer a extratora para o óleo, né? A ideia é ser aqui no Pará. Por que aqui? Porque aqui a logística está muito fácil. Então, o Pará, além de ser um estado muito rico e que tem muita probabilidade de crescimento ainda, muita perspectiva de crescimento, é um lugar fácil de escoar a produção, né? Então, hoje a sede da empresa é Paragominas, que está a 290 quilômetros do Porto de Barcarena, que é por onde a gente escoa a produção. Então é muito fácil, muito prático. E isso impacta também no preço que a gente paga para o produtor no final, né? Então, quanto mais fácil é a logística, mais a gente pode estar pagando para o produtor no fim. Sim, o Pará, ele está em segundo lugar em produtividade de gergelim e quase Isso. 90% da produção dele é exportação. É para quais países? Como é que funciona aí para vocês? Hoje a nossa comercialização do gergelim aqui no Pará é 100% exportação. Aí outras unidades, pouca coisa que gira dentro do mercado interno, mas acredito que fique na faixa de 98, 99% da produção é exportação. A nossa especialidade é compra de feijão e gergelim com fim específico de exportação. Mas o grupo que os donos da Arbasa tenta também aqui caldo, que aí é mais mercado interno, né? Que daí é na área do feijão mesmo, que também é uma empresa com renome no mercado. Então, hoje o que a gente pode garantir para o produtor? É uma empresa com mais de 40 anos no mercado, né? Então, Sólida. só o nome Arbasa já tem 40 anos, mas tudo começou muito antes, né? Então, a gente tem a sede fixa aqui, em alto investimento. Então, não é uma empresa que ano que vem já não vai mais estar com um produtor. E
a Aline, a família dela, são exemplos de produtores que prezam por isso. Então, tem outras empresas que trabalham com a cultura também, mas é a questão da confiança mesmo de produtor, empresa e vice-versa. Então, acredito que muito da viabilidade da empresa, enfim, se dá ao fato disso, né, Da Aline? seriedade, né? A De seriedade. você ter uma empresa sólida, ter mais de uma unidade no Brasil, né? Então, acho que quase todos as nossas regiões a gente tem a Arbasa presente, né? Então, ela praticamente dominou o mercado, né? Isso aí. Então, isso traz muita confiança para o agricultor, né? É uma cultura nova, você fica um pouco, às vezes, inseguro, né? Receoso. Ah, mas e aí, será que eu vou conseguir comercializar? Daí entra a segurança da empresa, né? Te trazendo essa tranquilidade. Então, todo negócio é uma via de mão dupla, né? Quanto tempo tem a parceria da Arbasa com vocês? Nós já estamos na segunda safra, né? Isso. Mas assim, na cultura é bem nova, né? A cultura tem 3 São anos aqui. 3 anos 3 aqui no anos Pará. instalada no Pará, então Sim, então só as tende a coisas estão melhorar. caminhando junto. Isso. E a Arbasa exporta para quais países? São os 5 continentes, tá? Hoje a gente só não tem mercado aberto para a China, que a China é uma grande produtora também, né? Então ela ainda não abriu o mercado para o produto do Brasil. Mas vendemos para a América do Sul, a América do Norte, Europa, Ásia. Então, realmente estamos limitados somente com a China hoje. O gergelim em si é uma tendência, né? Porque, enfim, a dieta com gergelim, tudo é muito nutritivo, tem muita proteína, então tá só crescendo e crescendo. Sim. E a ideia, né? A gente consegue ver que a perspectiva é crescer ainda mais, né? O que vocês veem isso? Exatamente, mas a gente tem uma visão distorcida também do gergelim, né? Que conhecemos o gergelim até então só para o grãozinho que está em cima do pão, né? Mas não, o maior consumo dele é para produção de óleo. Sim, Então não é o consumo humano mesmo, é a produção de óleo. mas tem crescido também o humano. Eu Tem, tenho comido tem muito em sim. salada. Ele é muito bom. Eu Ele é gosto bom em bastante. tudo. Dá para você fazer uma infinidade desde doce, salgado. A minha avó come todo dia, ela tem um potinho de gergelim dela, todo dia ela coloca no prato dela. Porque ela gosta muito, é muito saudável, tem muita proteína, tem muito nutriente. Os ácidos graxos, né? O óleo dele é um óleo bom, então É só uma tendência. é Então, de crescimento. para qualquer produtor, para Crescimento. empresa, É crescimento. Exatamente. Cada ano está crescendo mais, né? Tanto a área plantada como a produção. Então, acredito que hoje no Brasil já deu uma super safra, né? Mato Grosso estourou a produção de gergelim e eu acredito que cada ano vai ter esse crescimento. Isso. E agora, para finalizar, né, que eu acho que a gente até passou do nosso tempo, eu queria perguntar para vocês e o que seria assim necessário, atrativo para nessa questão do gergelim, tanto na visão do produtor quanto na visão da empresa. O que é atrativo no gergelim? Para o produtor é realmente a rentabilidade, né? O custo é pelo valor de venda, né? Que é a sua rentabilidade. Então, com certeza, se você plantar ele numa janela ideal, fizer um bom uso dos tratos culturais, adubo, né, herbicida, com certeza ele vai te dar um retorno. Então, para o produtor, ele precisa otimizar a sua área produtiva, né? Então, fazer uma safra já não, muitas vezes já não é o suficiente. Então, você precisa fazer a segunda safra, né? Então, realmente a rentabilidade é o ponto-chave do negócio, né?
E é o que a gente espera, que tenha cada vez mais investimentos, pesquisas, por conta, muitas vezes, de você ter uma cultura com maior teto produtivo, e você consegue melhorar essa rentabilidade, né? Então, é mais ou menos por aí. Sim. E hoje, para ter noção, Juliana, já tem produtores querendo fazer o gergelim na safra mesmo, não só safrinha, né? Isso aí, justamente pelo custo-benefício dele, que é uma cultura que requer pouco investimento e o retorno é alto, né? Consegue me falar quanto é que está sendo o investimento por hectare? Na faixa de R$ 1.200, né, Aline? Comparado com o milho, por exemplo? O milho fácil aí, 3.800, 4.200, Isso né? aí. Bem... É, E sem contar que é uma cultura que hoje, um exemplo, vamos falar em tratos culturais. Uma aplicação de herbicida, de repente, uma aplicação foliar de micronutrientes, né? Uma aplicação de cobertura. Então, assim, até as aplicações é menor comparado a um milho, por exemplo, né? Então, assim, realmente existe a rentabilidade. e a procura a nível mundial está crescendo cada vez mais, né? Então, por isso que a empresa começou a fomentar o mercado brasileiro também. Então, vimos que fora o mercado estava procurando, buscando outras alternativas, né, como o gergelim, e então, por que não fomentar no Brasil, que tem capacidade produtora muito grande, né? Então, acredito que é uma cultura que só tende a crescer dentro do país. Isso, E gente. Ah, você quer falar mais? Pode falar. não, isso aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que a gente conversou bastante. Eu acredito que a gente passou do tempo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu aqui abro o espaço para vocês se despedirem do pessoal. E aí, Aline, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. É muito bom saber que a gente está sendo reconhecido pelo nosso trabalho, que a gente tem essa visibilidade, esse momento de visibilidade, né? Mostrar o potencial do agro no estado do Pará. Eu acho que esse também é um grande ponto, né? Então, assim, o Pará tem muito o que desenvolver, tem muito o que crescer. O nosso agro realmente é um agro sustentável. A gente não está aqui para prejudicar em nenhum momento o meio ambiente, então a gente está aqui justamente para ser sustentável, para ter essa rentabilidade, né? Esse é o papel do produtor. E as empresas também, a gente percebe essa preocupação. Todo mundo Então, preocupado. exatamente. Então, assim, o relacionamento que o produtor tem com essas empresas, que é o nosso caminho, o nosso pezinho, né? De verticalizar a sua produção, é muito estreito. E então, é uma parceria realmente consolidada, né? Forte. Então, assim, a gente só agradece o espaço, né? Em poder falar um pouquinho da nossa atividade, da nossa cultura, né? E da nossa cidade também, né? Do nosso município, da nossa região, que é muito promissora. É isso. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada, Jaqueline, pela sua participação. Muito importante conversar com a empresa que está incentivando o cultivo aqui na região, né? Nós que agradecemos pela oportunidade, né? E nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas, e, enfim. Temos o site, que tem várias informações também, mas somos muito acessíveis. Então, o próprio dono da empresa hoje ele não pôde estar presente aqui por outros compromissos, mas ele está sempre presente, então eu acredito que isso faz com que traga mais confiança também, né? Inicial, né? Somos uma grande empresa hoje, talvez a maior exportadora de gergelim do Brasil, mas somos muito acessíveis. Então, para conseguir conversar ou com nós da unidade, ou com o próprio dono, que foi quem veio e fomentou o mercado do gergelim aqui,
é muito simples, muito fácil. Então, é essa credibilidade que a gente quer passar para o produtor, e para o mercado lá fora também. Sim. Muito obrigada pela sua participação. Vocês Obrigada. perceberam que a gente conversou com a elite do gergelim de Dom Eliseu. É uma das grandes atividades produtivas agora na região, o gergelim durante a safrinha. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. O Pará Mais Agro está aqui durante a Expo do Eliseu até o final para conversar sobre temas tão importantes quanto esse. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.